CFE, que é a forma carinhosa com que nós chamamos o curso de formação de estrabismo, realmente é uma grande oportunidade para que vocês possam ter, com uma certa profundidade, principalmente para quem está começando, um pouco de todos os temas que a gente aborda no estrabismo. Então, me coube falar sobre fisiologia motora. Para nós falarmos dos movimentos oculares, precisa-se entender que o globo ocular tem um centro de rotação que fica a aproximadamente 13 milímetros atrás do centro da córnea. Nesse ponto, saem os chamados eixos de Fick, um vertical, um frontal e um sagital. O sagital é o eixo Y, que corresponde ao eixo visual. No homem, nós temos superposições de campos visuais. Então, o campo visual, o que a gente vê com o olho direito, é um pouco diferente do que a gente vê com o olho esquerdo, e esses dois campos eles se superpõem, e aí o funcionamento da binocular ocorre porque a imagem recai sobre áreas correspondentes na retina. Então, o nosso aparelho oculomotor é constituído pelos centros nervosos, pelas vias, pelos nervos, pelos músculos extraoculares e por outras estruturas orbitárias que o Dr. Celso acabou de comentar. Quando nós falamos sobre os movimentos oculares, nós vamos falar movimentos monoculares, ou seja, de um olho só, ou movimentos binoculares. Os movimentos monoculares são chamados de duções. Quando ele ocorre no eixo vertical, ele faz com que o olho se movimente para a direita ou para a esquerda. Nós chamamos de adução, aquele movimento que o olho se dirige em direção ao nariz, e abdução, quando ele vai em direção temporal. No eixo frontal, a movimentação é de supra ou infradução, também chamamos de elevação ou abaixamento, e no eixo sagital, que é esse anteroposterior, nós vamos ter movimentos torsionais de inciclo ou exciclodução, que é a in ou extorsão. Já nos movimentos conjugados, que são os movimentos bilaterais, eles recebem o nome de versões. Então, para a direita, quando os dois olhos se movimentam, chamamos de destroversão, para a esquerda, levoversão. Os movimentos verticais de supra ou infraversão e movimentos torsionais de inciclo ou excicloversão. Existem os movimentos que são chamados de disjuntivos. Então, você pode ter no mesmo plano horizontal, um movimento onde os olhos convergem ou divergem, no movimento vertical, as divergências verticais, positivas ou negativas, e os movimentos torsionais de inciclo ou exciclovergência. Este é um quadro adaptado pelo Dr. Alan Scott, onde ele mostra as ações primárias, secundárias e até as terciárias dos músculos. Como o Dr. Celso também comentou, os músculos retos horizontais, o medial e o lateral, eles praticamente, na linha média, eles só são ou adutor ou abdutor. Os retos superior e inferior, eles têm a sua maior ação, a de elevação e de abaixamento do reto inferior. Porém, eles têm ações secundárias, que é a inciclodução do reto superior e a sua adução. E o reto inferior promove a exciclo e a adução. Os oblíquos, eles são primordialmente torsores, o inferior é exciclo e o superior é inciclo, porém eles também têm ações de elevação e de o superior, abaixamento o inferior, elevação o inferior e abaixamento o superior, e os dois têm ação de abdução.
não precisam decorar isso daqui. Se vocês entenderem a anatomia do olho, então vamos lá. O oblíquo inferior, ele nasce na parede anterior da órbita, passa por baixo e se insere aqui ao lado por baixo do reto lateral. Quando esse músculo contrai, ele abaixa o olho e levanta a córnea. Por isso que ele é um elevador. Ao contrário do oblíquo superior, quando ele passa pelo tendão, o tendão passa pela tróclea, ele vai se inserir na parte posterior e temporal do olho. Então, quando ele contrai, ele vai levar o olho para baixo. Nós vamos ver em outros exemplos aqui, outras fotos. Com relação aos movimentos oculares, o olho pode não ter nenhum movimento, e aí ele vai ser caracterizado como ortotrópico ou ortofórico, e existe uma diferenciação importante entre ortotropia e ortoforia. Se o indivíduo tiver um olho que é cego e ele está perfeitamente paralelo, ele tem uma ortotropia. Se os dois olhos estão paralelos, tem boa visão, tem visão binocular normal, tem fusão, tem estereopsia, esse paciente ele é ortofórico, ou seja, mesmo quando, o que vocês vão ver na aula de semiologia, quando se faz os testes de cobertura, não há movimento. As heteroforias, que muitas vezes as pessoas falam de forma errada, esse paciente tem uma foria. Dizer que ele tem uma foria não diz nada, porque ele pode ter uma exo- ou exoforia, ou seja, ao quebrar a fusão, o olho se movimenta para dentro ou para fora. Pode ter uma hiper- ou hipoforia, ou in- ou ex-cicloforia. Então, esse é um desvio que está latente. Agora, quando você tem um desvio que é manifesto, ele está presente, o paciente ele tem uma heterotropia. Aí vamos ter a esotropia, quando o olho está desviado para dentro, exotropia para fora, e vários raciocínios para hiper- ou hipotropia, in- ou ex-ciclotropia. Nós estudamos as posições diagnósticas na posição primária do olhar, nas posições secundárias, destro, levo, supra e infra, nas posições terciárias do olhar, que é a supradestro, supralevo, infradestro e infralevo, e com a inclinação da cabeça para a direita e para a esquerda. E, além disso, nós temos que entender que as medidas, em alguns casos, precisam ser feitas fixando um olho e fixando o outro olho para que a gente chegue a um diagnóstico. Então, aqui, só para mostrar as 11 posições diagnósticas. E aqui, as posições relativas daquilo que eu comentei das heterotropias. Então, na foto da esquerda acima, o olho está desviado para dentro, nitidamente, nós vemos os reflexos do flash, então é uma esotropia. Na foto da esquerda, o que a gente vê, ao ocluir o olho esquerdo, que é esse daqui, o olho direito faz um movimento do centro para frente, mostrando que existia um desvio, ou seja, é um desvio manifesto, ele estava ali presente e ao ocluir o olho fixador ele se desvia. A mesma coisa vale na segunda parte aqui, ao ocluir o olho esquerdo desse paciente, ele faz um movimento de fora para o centro para poder fixar. E a terceira foto aqui mostrando a hipertropia desse olho, quando você oclui esse aqui vai descer. Um pouco de nomenclatura sobre a mecânica ocular. Nós temos músculos agonistas ou sinergistas, que são aqueles que se contraem para um determinado movimento. Se eu pedir para que os meus olhos se dirijam para a esquerda, vai contrair o reto medial direito e o reto lateral esquerdo. Então, esses músculos são agonistas para este movimento. E isso vale, nós vamos ver daqui a pouco,
para dois músculos no mesmo olho para um mesmo determinado movimento. Agora, se existem os músculos agonistas, existem os seus antagonistas, que são os que se relaxam. Ou seja, quando eu olho para a minha esquerda e contraio o reto medial direito e reto lateral esquerdo, o meu reto lateral direito e o reto medial esquerdo, eles se relaxam para que o olho possa fazer esse movimento. Então, esses são os músculos antagonistas ao movimento. Então, o que eu comentava antes sobre músculos conjugados são aqueles que atuam de forma conjunta para um movimento. Então, na elevação dos olhos, o oblíquo inferior e o reto superior têm uma participação e o oblíquo superior e o reto inferior para o abaixamento. Vamos deixar claro o seguinte: se nós desinserirmos o reto superior ou o reto inferior do olho e pedirmos para o paciente elevar ou abaixar, os oblíquos não têm capacidade para, sem a presença dos retos verticais, de fazer um movimento de elevação ou abaixamento. Então, aqui é o que eu explicava para vocês, né? Vocês veem nas figuras que tem acima a posição do oblíquo inferior à esquerda e do oblíquo superior à direita, aonde eles se inserem posteriormente no olho. Por isso que o oblíquo inferior, ele, ao se contrair, ele abaixa o polo posterior e eleva o polo anterior, a córnea, e o oblíquo superior, na figura da direita, ele está por cima e inserido posteriormente. Ao se contrair, ele eleva o polo posterior e abaixa o polo anterior. Então, nas fotografias de baixo, vocês veem detalhes cirúrgicos de oblíquo inferior, já no miostato aqui, e no gancho o oblíquo superior. Então, quando a gente começa a entrar mais propriamente na fisiologia, na movimentação, nós temos que entender alguns conceitos. O primeiro é de linha de ação muscular. Então, se nós pegarmos um reto superior, que está aqui, mostrando, você tem o olho dentro da órbita, aqui a origem, o ponto de tangência e a inserção, é esta linha aqui que define a direção em que vai ser exercida a força. A distância entre este ponto, entre a origem e o ponto tangencial, ele não se altera durante uma contração. O que vai alterar é esse pedaço daqui, que nós vamos falar já já. Com relação ao oblíquo superior, em termos de compreensão de fisiologia, nós vamos considerar a origem do músculo na tróclea. Então, falamos de linha de ação, nós vamos agora falar sobre plano. Então, uma linha e um ponto vão determinar um plano de rotação. Então, se você tem uma linha horizontal e o centro de rotação, ele delimita um plano horizontal por onde vai navegar os músculos retos horizontais. Então, o reto medial produzindo adução e o reto lateral promovendo a abdução, neste plano de ação. Com relação aos retos verticais, começando pela figura do centro, nós temos o eixo visual e aqui a linha de ação do músculo reto vertical que faz com o eixo visual um eixo de 23 graus. Se este olho fizer uma abdução de 23 graus, o que vai acontecer? A linha de ação muscular coincide com o eixo visual. E nesse momento, o olho tem uma ação puramente elevadora. As ações secundárias dele desaparecem. Por outro lado, se fosse possível fazer aqui a linha de ação, se a gente pudesse fazer uma adução de 57 graus, que é o complemento dos 23, 67 graus, perdão, 67 graus, que é o complemento do 23. Esse olho, esse músculo se tornaria um músculo apenas torsor, se ele conseguisse fazer esses 67 graus, coisa que não é possível por uma série de membranas e impedimentos que
O olho não consegue fazer esse giro. Então, quando alguém perguntar quais são as funções do reto superior, a resposta é: depende em que posição do olhar o olho está. Então, os retos verticais, eles têm o reto inferior, a função de abaixador, exciclo e adutor, e o reto superior de elevador, inciclo e adutor. Porém, as ações terciárias horizontais, elas podem se inverter se os olhos ultrapassarem esses 23 graus. Com relação ao músculo oblíquo superior, então, aqui seria a tróclea, né? Essa é a linha de ação do oblíquo superior. Ele forma um eixo de 54 graus com o eixo visual. E isso é importante, porque a gente diz que o oblíquo superior ele é elevador, inciclo e abdutor. Então, vamos ver o seguinte: se a gente fizer uma adução de 54 graus, esse músculo ele passa a ser apenas depressor. Vai contrair aqui e vai levar a córnea, e vai levar a córnea para baixo, se a gente fizer a adução de 54 graus. Por outro lado, se a gente fizer uma abdução de 36 graus, então o complemento dos 54 para dar os 90 graus entre a linha de ação do oblíquo superior e o eixo visual, esse músculo vai se tornar apenas inciclo torsor. O oblíquo ainda tem uma característica, ele tem, por ser esse tendão, ele tem essas fibras anteriores e tem fibras posteriores. E essas fibras têm ações diferentes, segundo a posição do olhar, tanto é que a gente tem cirurgias específicas para tratar problemas torsionais, por exemplo, atuando apenas nas fibras anteriores ou nas posteriores. Então, no momento que esse olho faz uma abdução de 54 graus, aqui, de 36 graus, fora esses 54, então o eixo, a linha de ação do oblíquo superior e o eixo visual, eles vão estar perpendiculares entre si. Então, as fibras posteriores elas ficam mais frouxas e as fibras anteriores mais esticadas, e o contrário ocorre na adução. Aqui apenas para mostrar um exemplo de cirurgia parcial, onde a gente atua apenas nas fibras posteriores. Aqui é uma tenectomia parcial posterior, então o oblíquo está todo aqui nesse gancho, e vocês veem que as fibras anteriores elas continuam aqui e a gente retira, faz uma tenectomia posterior. O terceiro conceito é o conceito de arco de contato. Esse arco de contato ele é formado pelo músculo entre as suas inserções anatômica e fisiológica. Então aqui está a origem, a hora que ele toca na esclera é chamada inserção fisiológica, e aonde ele se insere é a inserção anatômica. E isso daqui vai depender do estado de contração desse músculo. Então, no momento em que esse olho faz uma rotação, aqui, esse pedaço ele está inalterado. Ele está inalterado. O que muda é essa parte aqui, que é o arco de contato que o Dr. Celso já falou, quantos milímetros tem cada um dos músculos. Isso aqui é para mostrar que a movimentação do olho se dá pelo torque, e na fórmula do torque é a força vezes o raio. Se a gente prendesse essa inserção aqui com um fio, como existem cirurgias para isso, então esse arco de contato deixa de existir, então a linha de força ela passa a seguir esse trajeto, ou seja, diminui o raio, diminuindo o raio, diminui o torque, que é a capacidade de girar o olho. Aqui tem um grande resumo, eu não vou me deter nesse slide, né, falando sobre extensão, origem, inserção, número de milímetros de tendão, arco de contato e as funções de cada um dos 6 músculos extraoculares.
Falando sobre ainda mecânica ocular, nós temos que lembrar que existem duas leis que regem a movimentação do olho. Uma é a lei de Sherrington, que é uma lei para um olho só. Então, quando um olho realiza um movimento numa determinada direção, por exemplo, o meu olho direito faz uma abdução, os agonistas vão contrair e os antagonistas relaxam. Então, eu contraio o meu reto lateral, relaxa o meu reto medial. Isso é a lei de Sherrington. Então, aqui é um exemplo, ele fazendo a adução, nós temos uma contração por eletromiografia do reto medial e um relaxamento do reto lateral. Se fôssemos por uma abdução, se esse olho viesse para cá, nós teríamos um aumento na força elétrica do reto lateral e uma diminuição do reto medial. E quando nós falamos de dois olhos, nós temos a chamada lei da correspondência motora, na qual é dito que os influxos nervosos para os músculos para fazer um determinado movimento numa direção são simétricos para ambos os olhos, senão viraria movimentos totalmente anárquicos. Então, para eu olhar para a minha direita, a quantidade de influxo que vai para o meu reto lateral direito e para o meu reto medial esquerdo tem que ser o mesmo para que meus olhos sigam no mesmo paralelismo nessa posição do olhar. Isso pode ser falado também de uma outra forma, que a quantidade de influxo enviado para os olhos para aquele movimento vai depender das necessidades do olho fixador ou do olho dominante. Então vamos entender nessa figura. Nós temos esse olho que está desviado porque perdeu um pouco de força o reto lateral. Então o reto medial acaba trazendo o olho mais para cá. Se o olho direito for o dominante, ele olha em frente e esse tem um determinado desvio. Agora, se nós pedirmos para que esse músculo que está mais fraco aumente a sua contratilidade, para que esse olho venha fixar em frente, vai muito mais influxo também para o reto medial do outro olho, e isso causa um aumento de desvio. Então, isso nós vamos ver nas aulas de paralisias, que na parte de cima aqui nós temos o que se chama desvio primário, que é quando o olho fixador é o olho não acometido, ou um desvio secundário quando você fixa com o olho que tem, por exemplo, uma paresia. Então, esse aqui é um exemplo, paciente fixando com este olho, numa paresia do sexto nervo aqui do olho direito. Se eu pedir para essa paciente fixar com esse olho, mais influxo para esse reto lateral, que vai ser transmitido para o reto medial do outro olho, e vejam o que acontece quando este olho vem para a posição em frente, a quantidade de desvio aumentada que surge aqui. Então, esse aqui é o desvio primário e esse é o desvio secundário. Então, esse é um outro exemplo, né, na síndrome de Duane. Então, quando o paciente fixa com o olho, aqui está fixando com o esquerdo, quando ela fixa com o olho do Duane, vocês veem, existe uma alteração de rima palpebral, a quantidade de esotropia é bem maior. Existem duas leis ainda que regem parte dessa mecânica ocular, que todo movimento rotatório do olho, da posição primária do olhar em frente, para qualquer outra, secundária ou terciária, vai ocorrer dentro de um plano, de um eixo dentro do plano de Listing. E esse eixo vai ser perpendicular ao plano determinados pelas posições inicial e final do movimento. Então, se eu vou olhar daqui para cá, a posição inicial, o olho tem que girar dentro do plano de Listing nessa direção. E a outra lei é a lei de Donders, que diz que para qualquer posição do eixo visual em relação ao crânio, corresponde uma definida e invariável torção, que é independente da vontade de cada um ou do caminho percorrido pelo eixo visual para chegar nessa posição. Então, quando a gente olha essa bolinha de isopor, que tem essa cruz, e a gente põe 2 dedos e gira o olho para lá, isso daqui parece que houve uma torção dessa cruz, mas não. É simplesmente esse giro que aconteceu, é uma pseudotorção, dado por essa lei de Donders.
Sobre os sistemas do movimento ocular, então lembrando que nós temos um campo visual que é amplo, e isso dá sobrevivência principalmente aos predadores e na tentativa de obtenção de alimento, e a acuidade visual para os animais é o que dá a precisão no ataque. Então nós temos número insuficientes de neurônios de alta resolução em todo o campo visual. Então, quando nós fixamos com a mácula, com a fóvea, a nossa acuidade visual é melhor do que com os neurônios da nossa periferia da retina. O coelho tem um campo visual de 360 graus, porque os olhos estão lateralizados. O tubarão tem uma acuidade visual que é 10 vezes maior do que a do homem. E nós temos, então, a fóvea como ponto de alta resolução da nossa visão. Então, houve uma evolução no mecanismo dos movimentos dos olhos para trazer o objeto para a fóvea, e nós temos reflexos, óculos vestibulares e optocinéticos, ou seja, relacionados com a nossa parte auditiva, vestibular e dos movimentos, que geram movimentos oculares para compensar a movimentação da cabeça. Então, um é o sistema de fixação, quando nós olhamos para um objeto, a nossa fóvea é que mantém esse objeto para que a gente possa olhar e ver, e aí a cabeça fica imóvel. E nós temos o sistema vestibular, que vai manter a imagem do objeto na fóvea durante os pequenos movimentos de cabeça. E o que é interessante, né, que dentro do movimento do sistema optocinético, que é de movimento, nós temos movimentos sacádicos, que são movimentos rápidos, movimentos de segmento lento e segmentos de divergências, por exemplo, aqui uma convergência. Isso pode ser observado em eletrooculografias, e aqui é mostrando um movimento de segmento, né, nas duas imagens à esquerda, do olho direito e do olho esquerdo. Foi pedido que um indivíduo que tinha o registro do movimento acompanhasse um objeto que estava se movendo à frente dele. E depois nós retiramos o objeto e pedimos para que ele imaginasse que tivesse um objeto e ele fosse fazendo a movimentação. E aí você tem esses pequenos sacádicos aqui, mostrando que ele não estava fixando nada, então ele não conseguia ter uma linha mais clara de segmento. 3 minutos, doutora Mauro. Ok. Existe uma experiência de leitura que é muito interessante. Se vocês pegarem uma página e movimentarem de leitura e movimentarem ela, vocês não conseguem acompanhar a leitura. Mas se vocês puserem a leitura e vocês mexerem a cabeça, vocês conseguem acompanhar a leitura. Isso porque a informação que vai da área visual do córtex até os motoneurônios que movimentam os olhos, quando a página se mexe, é de 100 milissegundos. Enquanto que, quando você mexe a cabeça, é bem mais rápido esses neurônios chegarem dos sensores vestibulares aos motoneurônios dos músculos extraoculares. Não vou me deter nas polias, que o Dr. Celso já comentou, mas que na prática cirúrgica não é alguma coisa que tem muita importância no nosso dia a dia. E é isso. Quero agradecer. Muito obrigado pelo convite. Bom, depois dessa aula magistral aí do Dr. Mauro, eu só posso dar as boas-vindas aí a todos os participantes a esse universo, esse mundo do estrabismo. Eu imagino que vocês estão se sentindo aí, quando sentaram pela primeira vez numa classe, aí, aprendendo uma nova língua, e é um universo de terminologias, de conceitos, de leis, e vocês, à medida que vão cursando aí, vão perceber que esse universo é fantástico, é maravilhoso e é exclusivo. É por isso que
quem faz oftalmologia e não faz estrabismo não faz a menor ideia do que a gente está falando, com o que a gente está lidando, e é um universo que é apaixonante mesmo, tá? E o Dr. Mauro quer falar mais uma coisa aqui. Eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte, a vocês que estão começando, uma sugestão. São duas coisas que eu queria falar. Primeiro, se possível, estudem as aulas que serão apresentadas para que vocês não entrem totalmente crus nesse momento, né? Vocês tenham dúvidas e que vocês apresentem as suas dúvidas para a gente. Esse é o momento que vocês podem perguntar, e se for a maior bobagem do mundo, não tem nenhum problema. Esse é o fórum que a gente cria para que todo mundo possa aprender. Então, não se acanhem de fazer perguntas. Isso que o Mauro está falando, a gente convive muito com pessoas aí de outras línguas, né? Principalmente de língua espanhola. E, por exemplo, os mexicanos, assim, eles perguntam muito. E nós, brasileiros, perguntamos muito pouco. Então, assim, ó, façam perguntas bobas, tá? Façam perguntas bobas, porque toda vez que alguém faz uma pergunta, entre aspas, boba, acaba, assim, gerando discussões fantásticas. Então, não se acanhe. E depois a gente vai deixar aqui um e-mail que vocês podem, no intervalo entre as aulas, colocarem comentários, colocarem dúvidas, e aí eu, a doutora Júlia, o doutor Celso, o doutor Mauro, o doutor Arley, os professores, a gente vai procurar sempre responder, e a gente quer que tenha uma interação entre todos nós aqui, tá? Bom, então, agora, eu acho que quando eu apresentei o professor Arley, ele estava, assim, sem a audição, mas é uma honra aqui, meu querido amigo e professor de sempre aí, tê-lo mais uma vez aqui, e eu sei que você dispensa a apresentação, e agora é aquela hora, assim, da cereja do bolo, né? Depois que o Celso e o Mauro apresentaram aqueles conceitos áridos, né? Então, agora, por favor, professor Arley, continue com o encantamento aí.